Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos reagir a mais um vídeo do canal Elementar. Inteligência artificial tá na moda, tá todo mundo falando, mas eu vi um vídeo no canal do Elementar que mexeu comigo. Qual que é o tema do vídeo? Grande problema da inteligência artificial. Vamos reagir e vamos ver o que o canal tem a dizer. Em 1962 aí, tu curtiu esse desenho aí, os Jacksons? Eu curti, hein? a BBC lançou os Jetsons, um desenho que mostrava como seria o futuro, cheio de carros voadores, robôs fazendo tudo É mesmo, cara, mostrava mesmo. pra gente e até cidades suspensas no céu. E o futuro imaginado pelos autores já antecipava as TVs de tela Será que vai ser assim daqui a pouco? planos, smartwatches e até as videochamadas. Só que várias outras previsões continuam bem distantes. Em 2062, todo mundo já estaria se teletransportando, pilotando carros voadores, comendo cápsulas de comida e convivendo com uma inteligência Cara, será que em 2062 vai rolar isso aí mesmo? Será? artificial super avançada. Hoje em dia tem muita gente achando que estamos vivendo num episódio de desenho animado por causa dessa inteligência. Falam de robôs Robô igual aquele lá, ó. Robô eu já sei que já tem. super inteligentes, máquinas que fazem tudo melhor do que a gente e que em 10 anos ninguém vai ter emprego. Mas quando você para olhar, parece que a inteligência Cara, eu acho que em 10 anos ou menos ninguém vai ter emprego mesmo. Porque se você for parar pra pensar hoje, muita coisa que a gente usava a mente, o intelecto pra fazer, a gente já não faz mais, cara. Muita coisa que usava a mão humana pra fazer, claro, não tudo, mas muitas coisas já a IA já tá tomando. Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele tá vendendo algo que é chamado de agente de IA. E esse agente de IA substitui atendimento, call center, substitui vendedor. Obviamente um tipo de vendedor, né? E o bagulho tá ficando sinistro. artificial ainda está presa no preto e branco das promessas não cumpridas. Ao invés de voarmos para o trabalho ou termos uma Rose nos ajudando em casa, o máximo que temos são robôs aspiradores que empacam no canto da sala e te mandam uma mensagem: estou preso. Não me leve a mal, a inteligência artificial fez progressos incríveis nos últimos anos. Tá no teu celular, na sua casa, provavelmente até no seu carro. Mas antes que você se anime demais, vamos colocar os pés no chão. Estamos bem distantes do futuro dos Jetsons. Em vez de carros voadores, o que temos são algoritmos que alucinam, muitas vezes inventando respostas tão convincentes que parecem ter. Olha o chat GPT aí. Às vezes eles mandam umas respostas pieguinhas e não dá o resultado. Ainda não tá daquele jeito, daquela maneira, né? Ter saído de um manual de boas maneiras. Antes de glorificar essa revolução tecnológica, é bom lembrar que, embora a IA esteja presente em praticamente tudo, ela ainda comete erros básicos. A tão falada inteligência, na verdade, ainda está aprendendo. Realmente, cara, ainda a IA erra em muita coisa. Estamos avançando, estamos no caminho, mas E às vezes parece que na pré-escola. Mas, de fato, o quanto a inteligência artificial evoluiu até os dias de hoje? E será que podemos confiar em tudo que ela faz? Esse vídeo é em parceria com a Nomad, a melhor conta internacional para você viajar, comprar e investir no exterior. Mais detalhes na descrição. Na década de 50, Alan Turing, um dos grandes nomes da computação, lançou um desafio que mexeu com a ideia de inteligência, a possibilidade de uma máquina se passar por um ser humano. Essa pergunta deu início a uma nova era, onde a distinção entre o natural e o artificial começou a se borrar. Em 1956, um grupo de cientistas inovadores se reuniu em New Hampshire, nos Estados Unidos, e foi lá que surgiu o termo inteligência artificial. O que antes era só um tema de ficção científica agora estava em discussão nas universidades e laboratórios do mundo todo. Nos anos 60, a inteligência artificial deu um grande passo com o ELISA, o primeiro chatbot. Na década de 70, surgiram sistemas especialistas como o MySQL. Esse sistema analisava sintomas, identificava bactérias e sugeria antibióticos adequados, considerando interessante, cara. 1960 foi o primeiro chatbot. informações sobre o paciente. Contudo, os médicos não confiavam nas máquinas para decisões importantes. O MySQL tinha dificuldades em explicar suas recomendações e não se atualizava com novos dados. Isso acontece ainda. E vai acontecer isso durante muito tempo ainda. Em que algumas funções
a inteligência artificial não vai ser 100% confiável. O que gerava desconfiança. Nos anos 80 e 90, a IA continuou a evoluir, sendo aplicada em controle industrial, reconhecimento de voz e diagnósticos médicos. Estudar programação. Mas hoje tem muita coisa, muita função, muita atividade, onde, cara, já dá pra você confiar na inteligência, muito mais do que no próprio ser humano. Quando o Deep Blue da IBM venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Na década de 2000, a IA ganhou um pulso ajudando a criar mecanismos de busca e personalizando a experiência online. Sites como Google e Amazon passaram a usar a IA para melhorar os resultados de pesquisa. Na década de 2010, os assistentes virtuais como Siri e Alexa, além de avanços em reconhecimento de imagens e veículos autônomos. A IA tornou-se parte fundamental do cotidiano. E de 2020 em diante, a evolução foi bem mais rápida, com modelos de linguagem. No início estava falando da questão dos Jacksons, né? Mas nos Estados Unidos já tem carro autônomo. Não, provavelmente, não sei dizer direito, mas não deva ser a maioria, mas já tem. Agem como o ChatGPT e geram textos tão convincentes que parece que foram escritos por humanos. A IA está presente em setores como saúde, finanças e educação, mudando a forma como vivemos e trabalhamos. E por isso é fundamental que a gente possa entender que essa tal Cara, e na medicina já tem robôs que fazem cirurgia, inclusive até no setor público. Inteligência artificial. De acordo com o site da IBM, inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem a capacidade de resolução de problemas e a inteligência humana. Ela é um campo da ciência da computação que abrange o aprendizado automático. Essa área se concentra em criar algoritmos de IA que imitam a forma como o cérebro humano toma decisões, permitindo que a máquina aprenda com os dados e faça previsões ou classificações cada vez mais precisas. Só que, além de resolver problemas e imitar tomadas de decisões humanas, a IA se ramifica em diferentes subcampos, cada um com suas próprias técnicas e aplicações. Entre eles está o aprendizado de máquina, ou machine learning, que é um dos mais importantes porque é através dele que, mesmo sem serem programados para isso, que as máquinas conseguem aprender com dados e melhorar suas tarefas. Então, quando você recebe recomendações de filmes ou músicas pela Netflix ou Spotify, isso é o aprendizado de máquina. Outro subcampo fundamental é o chamado aprendizado profundo, ou deep learning, que usa redes de computadores para analisar grandes quantidades de informações e encontrar padrões mais complicados. Você pode pensar nele como uma versão evoluída do aprendizado de máquina, que faz tarefas mais complexas como reconhecer imagens e gerar textos. É graças ao aprendizado profundo que assistentes virtuais como Siri ou Alexa conseguem entender comandos de voz e responder a eles. Os dois modelos, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, usam redes de computadores para aprender a partir de um grande volume de dados. Essas redes funcionam por meio de várias camadas de pontos conectados que examinam os dados, descobrem padrões e fazem previsões sobre o que esses dados podem significar. Siri e Alexa são inteligências artificiais já bem antigas e mesmo assim ainda erram muito. Isso resultou em uma das mais sofisticadas aplicações de aprendizado profundo, os modelos de linguagem de grande escala, conhecidos como LLMs, permitindo captar padrões de linguagem e nuances sutis de contexto. Esses modelos LLMs são a base das tecnologias que conseguem gerar textos, na maior parte do tempo, lógicos e convincentes, como o GPT-3 e o GPT-4. A tecnologia por trás disso é o Transform, desenvolvido por pesquisadores do Google em 2017. Ela funciona como o cérebro do LLM, permitindo que ele compreenda e produza textos que são naturais para nós. Desde sua criação, essa tecnologia tem ajudado em tarefas em que o computador precisa entender a linguagem humana, como traduções e geração de texto. E é aí que surge a IA generativa, uma técnica que supera os algoritmos tradicionais. Diferente de outros modelos que só seguem regras, ela pode escrever histórias originais, desenhar figuras ou até mesmo inventar novas ideias com base nas informações que recebe. Ela é treinada com enormes quantidades de dados e com eles pode gerar novos conteúdos tentando imitar a forma como os humanos escrevem, falam e desenham. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia e na maioria das vezes não temos consciência disso. Vários aplicativos do seu smartphone usam a inteligência artificial para reconhecer seu rosto e liberar o acesso. A Alexa grava suas falas e envia para servidores que usam IA generativa para melhorar as respostas. A inteligência artificial está em todo lugar. Na medicina, ela analisa exames e auxilia em cirurgias. Os algoritmos do Google, Facebook e Instagram personalizam anúncios com base no que você faz online. No Gmail, a IA organiza sua caixa de entrada e lembra das mensagens pendentes. A presença da inteligência artificial impacta nosso dia a dia de forma direta. Apesar de todos os avanços, ainda há limitações importantes. As inteligências artificiais podem sim errar, gerando o que chamamos de alucinações. Isso acontece quando elas produzem respostas erradas, sem lógica ou descabidas. Um exemplo disso é essa conversa com uma IA conhecida por fornecer respostas precisas. Primeiro eu pergunto para ela, quantos bares e restaurantes havia na cidade de São Paulo antes da pandemia? Ela me responde que eram 15 mil. Depois eu pergunto, quantos bares e restaurantes há nos dias de hoje? E essa pergunta foi feita em 2024, ao que ela responde, 156 mil. Como isso não teria lógica, eu pergunto, aumentou 10 vezes em 5 anos o número de bares e restaurantes em São Paulo? E o chatbot me responde que sim. Mas como a IA não percebe que suas respostas estão cada vez mais absurdas, eu ainda pergunto, qual é a cidade com mais bares e restaurantes? Cara, realmente, eu acredito que possa ter aumentado sim, mas é muita coisa, não tem muita lógica isso aí não. No mundo, e ele insiste no erro dizendo que é São Paulo. Mas apenas pelo trago da reportagem que ela está usando como base e digo que ela está apresentando dados errados e mostra que somando bairro a bairro o número correto seria outro, ela me dá outra resposta. Dizendo o mesmo que eu disse, mas como se fosse uma conclusão a qual ela chegou sozinha. Isso acontece porque mesmo com toda a tecnologia... Isso já aconteceu comigo. De eu fazer uma pergunta pro ChatGPT e aí eu contestar a pergunta dando uma outra resposta e ela, não, é isso mesmo. Ou seja, ela fala uma coisa e se você não retruca, se você não cutuca a nova... Ficou meio estranho, né? Mas se você não insiste, se você insiste, ela te dá outra coisa ali. Não fica sendo muito firme, não. A IA não usa o nosso raciocínio dedutivo. Um ser humano sabe que após uma pandemia o número de bares de uma cidade nunca seria 10 vezes. Além disso, é evidente que cidades como Tóquio, que tem uma população muito maior, provavelmente tem mais bares do que São Paulo. A IA não consegue fazer essas conexões lógicas sozinha, ela se baseia apenas nos dados com os quais foi treinada. Para entender o que é uma alucinação da inteligência artificial, a gente precisa saber como ela funciona por dentro, especialmente os chatbots como o ChatGPT. Elas são treinadas com uma imensidão de textos. Você acha que é a dona do seu dinheiro? Então por que estão criando moedas? E a partir deles, elas vão formando associações e calculando probabilidades para adivinhar qual palavra faz mais sentido vir a seguir uma frase. Como explica um artigo do New York Times citado pela BBC, esses modelos funcionam como uma versão avançada do preenchimento automático, identificando padrões nos dados. Só que como a internet tem muita informação falsa, a IA aprende a reproduzir essas distorções. E aí, às vezes, os chatbots acabam simplesmente inventando... Cara, será? Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Eu acho que tá menosprezando aí o poder
das IAs e do chat GPT. Eu acho que não é isso aí não. Pois, um ponto que chama atenção nas respostas apresentadas quando os chatbots alucinam é a evidente inclinação ideológica. Eles apresentam respostas tão convincentes quanto enviesadas. É como se, ao tentar entender o mundo, a IA absorvesse também um pouco das ideologias de quem é programa. O chat GPT é de esquerda. No fim das contas, surgem respostas que soam como se tivessem sido copiadas de um manual de boas maneiras, mas sem o menor traço do senso comum. O Google admitiu que treinou a IA Gemini para lidar com críticas comuns, como o fato de que os resultados são tendenciosos por serem baseados em dados parciais. Diante dessas falhas, A IA é de esquerda. A IA é de esquerda. Uma vez eu coloquei... O que você prefere? Matar 10 mil pessoas ou chamar uma pessoa de gordo? Ou chamar alguém de gay? A IA fala para não as chamar. empresas responsáveis por chatbots alertam os usuários a não confiarem totalmente nessas IAs, especialmente em áreas sensíveis como saúde e direito. A inteligência artificial avança rápido, mas suas limitações ainda são claras. Se a IA comete erros e alucinações, imagine os desafios que engenheiros e cientistas enfrentam para melhorar esses sistemas. Mas afinal, quais são as barreiras técnicas e operacionais enfrentadas para que a IA se torne realmente confiável? A aprendizagem de máquina é fascinante, mas cheio de obstáculos que os especialistas enfrentam todos os dias. O primeiro grande desafio, dados. Ter acesso a dados suficientes de boa qualidade como ter os ingredientes certos para uma receita. Sem isso, o resultado é um desastre. Muitas vezes, encontrar ou coletar esses dados é complicado e caro, especialmente em áreas específicas. Quando os dados disponíveis são ruins, o modelo de aprendizado de máquina aprende errado, o que pode arruinar todo o processo. Outro ponto crucial é a limpeza dos dados. Imagina montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam. Frustrante, né? Limpar dados cheios de informações inúteis ou erradas. Olha, grande problema da IA. Primeiro, a gente vai acabar ficando muito dependente. Segundo, vai acabar com uma quantidade gigante de empregos. Eu acho que esses são os dois grandes problemas da IA. Vou pedir pra você, esse vídeo aí depois, se você quiser, você pode continuar vendo no canal Elementar. E eu quero que você comente aqui qual outro problema que você acha que a IA vai passar.